O Corinthians encontrou a solução para pagar os salários de Vitor Pereira, mas pintou um outro problema. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, dos bastidores, bora falar também sobre a entrevista forte de Rogério Ceni escancarando os problemas do tricolor. Vou falar ainda sobre Funes Mori, zagueiro argentino da seleção oferecido ao Flamengo. Tem ainda detalhes importantes e preocupantes sobre a situação de Robson Bambu, zagueiro do Corinthians acusado de estupro de vulnerável. Falo também sobre o Santos, com a possibilidade, será que ela existe mesmo, da volta do volante Alisson. Para completar, tem informações importantes sobre o Atlético Mineiro e a possibilidade de saída de jogadores. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, criei esse canal no YouTube para deixar você super antenado sobre as coisas do futebol, para não perder as últimas do mercado, transferências, bastidores, salários e muito mais. É só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Se curtiu o vídeo também deixe um like, bora começar com as informações, não sem antes passar uma última dica. Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Sportbet Brasil, a casa de apostas que oferece as melhores odds para você. Pode ir lá conferir. A Sportbet Brasil vem crescendo muito e ganhando cada vez mais fama. Não à toa tem o grande Milton Neves como seu embaixador. Mas bora mostrar para você como é simples, rápido e prático navegar na Sportbet Brasil. Queria mostrar para vocês que na tela principal vocês encontram jogos ao vivo, futebol, tênis, MMA e mais. Descendo a barra de rolagem tem os jogos do Campeonato Carioca, Paulista, Catarinense, Gaúcho. Bora dar uma olhada nas cotações do clássico entre Fluminense e Botafogo. Vitória do Flu pagando R$2 para cada real apostado, empate rendendo R$3,20, enquanto a vitória do Botafogo vale R$3,55. Hoje também tem Corinthians e Mirassol pelo Paulistão, a vitória do Corinthians paga R$1,61. Já o empate está valendo R$3,55. Agora, se der Mirassol, você leva R$6 para cada real apostado. Estou imaginando a vitória do Corinthians e vou colocar R$100 para retornar R$161. Curtiu, né? Então, para não ficar fora dessa, é só entrar no site sportbetbr.com, mais fácil ainda. Acesse o link que eu vou deixar no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro e automaticamente você já ganha um bônus de 100%. Até R$300. Sportbet Brasil, se eu confio e o Milton Neves confia, você também pode confiar. Seja um ganhador na Sportbet Brasil. Agora sim, bora começar o vídeo e o giro de notícias vai falar sobre a dificuldade dos grandes nessa quarta-feira pelos campeonatos estaduais. O Galo, por exemplo, perdeu para o RT, primeira derrota do Turco Mohamed à frente do Atlético. É bem verdade que o Galo poupou basicamente todos os seus titulares. Já o Internacional só empatou com o Novo Hamburgo em 1-1. O Cruzeiro venceu o Democrata de Governador Valadares com gol aos 53 minutos do segundo tempo, gol marcado por ele, Edu. Já no Rio de Janeiro, o Vasco passou o sufoco, mas bateu a Portuguesa por 1-0, gol de pênalti anotado pelo Nenê. O Grêmio venceu de virada o Aimoré 2-1 com gols de Rodrigues e Vila Sante. Para arrematar o giro, quero contar que Chiesa e alguns outros jogadores do Náutico se envolveram numa confusão com torcedores organizados do próprio clube. Depois da derrota para o Retrô, esses torcedores foram até a porta do vestiário para tirar satisfação. O Chiesa não gostou da forma como foi incomodado e quase trocou socos com um dos membros dessa torcida organizada. Bora falar agora sobre um assunto sério. Robson Bambu, zagueiro que pertence ao Nice e está emprestado ao Corinthians, foi acusado de estupro de vulnerável. A notícia foi divulgada na noite dessa quarta-feira pelo GE. A acusação se deu depois da última quinta-feira, quando Robson e um amigo foram até uma casa noturna. De lá eles saíram com duas meninas e foram para o hotel onde o Robson Bambu está hospedado. Chegaram às 6h30 da manhã. Detalhe importante de que o Corinthians tinha treino na manhã de sexta-feira e o Bambu não apareceu nesse treino. Pois bem, o Bambu foi para o quarto com uma menina, o amigo dele foi para o quarto com outra menina e foi às 11h30 da manhã que teria acontecido o crime. Robson Bambu deixou o quarto dele, foi até o quarto do amigo e se aproveitou do fato da menina estar dormindo para tentar se aproveitar dela. Ela deixou o quarto,
foi chamar a amiga e as duas foram direto para a delegacia prestar um boletim de ocorrência. O Corinthians vai aguardar cenas dos próximos capítulos para entender que decisão tomar sobre o Robson Bambu. Informação que eu queria dividir com vocês, que é exclusiva do canal. Antes mesmo de todo esse episódio, os dirigentes do Corinthians já andavam bem irritados com o Bambu, que se atrasou para o treino de sexta-feira, ou melhor, ele não se apresentou para o treino da manhã e apareceu só à tarde, e no domingo, dia em que atletas não relacionados também teriam treino, o treino estava marcado para as 9 da manhã, ele só apareceu às 11. Também por causa disso, o Corinthians decidiu não inscrevê-lo na última vaga que resta pro Campeonato Paulista. Já imaginando problemas, o Timão decidiu por deixar essa vaga em aberto e não está descartada a possibilidade de o Robson Bambu ser devolvido para o Nice da França. Quero falar agora sobre a possibilidade do volante Alisson voltar ao Santos. Essa informação foi divulgada primeiro pelo Fábio Sormani ao longo da quarta-feira. Fui atrás da história para passar um pouco mais de detalhes. Essa possibilidade teria surgido porque o Al Hazen, da Arábia Saudita, que comprou os direitos econômicos do volante em agosto do ano passado, não fez o pagamento de 2.800.000 reais. Esse pagamento teria de ser feito à vista. O Santos tem feito uma série de cobranças e não consegue receber. Foi então que o Sormani recebeu a notícia de que o Al Hazen poderia ter de devolver o Alisson. Entrei em contato com um dos empresários do volante e esse empresário assegurou que nesse momento essa chance está praticamente descartada, que a tendência é que o Santos, caso não receba nos próximos dias, recorra à FIFA para fazer essa cobrança na esfera que lhe cabe. A devolução de atletas não costuma ser algo comum. O próprio Santos se beneficiou dessa história. Quando contratou o Soteldo do Huachipato, não pagou absolutamente nada e ainda conseguiu levar uma grana quando o atleta se transferiu para o Toronto. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro para repercutir a chegada de Pavon ao Galo. Os dirigentes atleticanos seguem sem confirmar que o atacante do Boca Juniors será reforço a partir da metade do ano, mas a contratação do Pavon vai certamente causar impactos no elenco. É que nesse exato momento o Galo já tem 6 estrangeiros, com o Pavon serão 7, repetindo um número que deu bastante trabalho à comissão técnica do Atlético em 2021. Só para lembrar que você só pode atuar com 5 estrangeiros por partida. O Atlético tinha 7 em 2021 e 2 nem iam para o banco de reservas. Essa história não deve ser repetida em 2022. Até por isso, os dirigentes atleticanos estão no mercado em busca de propostas para atletas estrangeiros, de preferência os atacantes. O colombiano Borreiro, o venezuelano Savarino e o chileno Vargas são as principais alternativas, nenhum deles é titular. Se fosse depender apenas da vontade dos cartolas do Galo, o negócio seria com Vargas, que é de longe o mais caro de todos, mas não tem aparecido muita oferta por ele. O Savarino é o mais assediado do mercado. As propostas que vieram pelo Borreiro, todas de empréstimo. A ideia do Atlético era vender um desses 3 jogadores. O próprio Rodrigo Caetano, na última segunda-feira, em entrevista ao canal, admitiu que o Atlético vai precisar vender pelo menos 2 atletas para conseguir cumprir o orçamento previsto para a temporada. Só para arrematar sobre o Galo, você deve ter ficado curioso sobre quem são os 6 estrangeiros atualmente no elenco atleticano, certo? Godin, zagueiro uruguaio, o Zaratio e o Nacho, meias atacantes argentinos, além dos 3 atacantes que eu citei, o Borreiro, o Vargas e o Savarino. Hora de falar sobre o São Paulo, que venceu o time reserva do Santo André com toda a dificuldade do mundo. O gol só saiu aos 45 minutos do segundo tempo, anotado pelo Marquinhos. Até aquele momento a pressão era gigante de torcedores do Tricolor que estavam no Morumbi em cima de Rogério Ceni. Mas a entrevista coletiva pós-jogo do Rogério acabou mudando radicalmente a visão do torcedor em relação ao Rogério. É que o treinador escancarou uma série de coisas e repercutiu a informação que você soube primeiro no canal do Nicola sobre a insatisfação de atletas e funcionários para com o treinador. Não dá para generalizar, mas existem alguns jogadores e alguns funcionários irritados com o modus operandi do Rogério. E ele tratou sobre esse assunto na entrevista coletiva, separei os principais trechos. Abre aspas. Quando eu cheguei ao São Paulo não tinha água na piscina. Tinha cadeira e mesa. Aí eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Jogador parado há 30 dias no departamento médico. Quando eu vejo o jogador indo embora 1h45 da tarde, eu penso que o clube está gerando a oportunidade de ele voltar rápido. Eu, por exemplo, quando me machucava, trabalhava de manhã, de tarde e de noite.
Tudo isso é para o Rogério explicar algumas das situações que podem ter transformado ele no grande vilão no centro de treinamento. Rogério continua: então são ajustes e cobranças que a gente faz que geram realmente alguma insatisfação, porque a pessoa precisa ficar mais tempo no clube, trabalhar por mais tempo. Agora eu penso no melhor para o São Paulo, que atravessa problemas sérios, financeiros. Rogério termina da seguinte maneira: talvez eu incomode um pouco esses departamentos. Agora, se for ruim cobrar melhor estrutura, na condição física, entre outras coisas, eu acho que é para o bem do clube. Entendo que uma pessoa ou outra pode ficar insatisfeita. A repercussão dessa entrevista nas redes sociais foi muito boa para o Rogério. O torcedor são paulino entendeu que ele colocou o dedo na ferida e justificou a insatisfação de algumas pessoas para com ele. O grande problema é que atletas, membros da comissão técnica e até dirigentes não gostaram da forma como o Rogério colocou as coisas, até porque entendem que o Rogério é extremamente grosseiro no dia a dia, trata as pessoas mal. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, a gente vai ter respostas dentro de campo no final de semana no jogo contra a Ponte Preta. Hora de falar sobre o Corinthians, e Vitor Pereira é hoje o grande alvo da diretoria alvinegra para treinador. Português de 53 anos de idade, que está desempregado desde 20 de dezembro, quando foi demitido do Fenerbahçe, tem mantido negociações com o Corinthians. A questão financeira, que parecia intransponível, ele pediu 5 milhões de euros por temporada, que equivalem a mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais por mês, foi parcialmente resolvida. Corinthians recebeu da Taunza, a patrocinadora nos salários do Paulinho, o sim para avançar nas condições de negócio com o português. Tem um pequeno problema que pode ser resolvido, que é o fato de o Vitor Pereira exigir trazer toda a sua comissão técnica. E ele não quer contar com ninguém da comissão técnica fixa do Corinthians. Isso, ao que parece, pode ser resolvido. Mas o grande impasse nesse momento diz respeito a um problema familiar. É que a esposa do Vitor Pereira, que esteve com ele nos últimos 6 meses na Turquia, não quer vir ao Brasil em hipótese alguma. Nada contra o país, mas é que a mãe dela está muito doente. E a esposa do Vitor Pereira exige que ele fique em Portugal para que o casal possa acompanhar e ajudar a mãe no que for possível. Esse é o grande impasse, esse é o grande problema que parece ser intransponível. Os dirigentes do Corinthians têm tentado convencê-lo a vir, embora não exista avanços nos últimos dias. O Kia Jorabichian, que é o empresário do Vitor Pereira, o cara que tem negociado diretamente com o Corinthians, já até sugeriu ao presidente do Willian Monteiro Alves a procura por um outro técnico, e o que o próprio Kia se colocou à disposição nessa ajuda. Mas o Duílio ainda quer dar mais pelo menos um dia para que o Vitor Pereira possa pensar e eventualmente aceitar essa oferta. Agora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva: descobri o nome do zagueiro argentino que foi sugerido ao Flamengo dias atrás. O empresário brasileiro Daniel Kozik havia me contado essa história, mas não quis revelar o nome. Enfim, depois de muita pesquisa, consegui descobrir que esse atleta sugerido aos dirigentes e à comissão técnica do Flamengo é Funes Mori. Não se trata do atacante que joga no Monterrey, e sim o zagueiro, irmão gêmeo dele, que atua no Al Nassr da Arábia Saudita. Tem contrato com o clube saudita, mas gostou da possibilidade de vir jogar no Brasil, mais especificamente no Flamengo. Ele até falou para os empresários que vê o Flamengo como um clube europeu na América do Sul. O grande problema é que o Flamengo avalia o nome dele e não avança nas tratativas. Talvez a única possibilidade de o Funes Mori de fato ser contratado é a torcida abraçar a ideia e invadir as redes sociais do Funes Mori e também dos dirigentes do Flamengo pedindo sua contratação. Atleta de 26 partidas com a camisa da seleção argentina, com um currículo bastante interessante. Revelado no River Plate, esteve no Everton da Inglaterra, jogou um bom tempo no Villarreal da Espanha e está atualmente no Al Nassr, como eu já havia contado. Por lá ele ganha 3 milhões de dólares por temporada, entre salários, direitos de imagem e luvas. Funes Mori topa baixar seus vencimentos para algo próximo a 800 mil reais por mês, 900 mil no máximo, desde que o Flamengo ofereça um contrato um pouco mais longo e lhe dê segurança. Como eu contei, só 30 anos de idade, muita técnica na saída de bola, excelente no 1 contra 1, também tem qualidade no jogo aéreo. Para mim chegaria para ser titular absoluto ao lado do Davi Luiz, resolvendo talvez o maior problema do atual elenco do rubro-negro, mesmo com a chegada do Fabrício Bruno. Eu ainda não tenho convicção de quem pode ser o companheiro de zaga do Davi Luiz. E você gosta do nome? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre Funes Mori no Flamengo.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver o problema agora apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que você ainda pode e deve se inscrever no nosso canal de cortes. O link está na descrição desse vídeo. A gente se vê um pouco mais tarde com mais um vídeo e a partir das 11h30 da noite com o programa do Nicola, que vai começar um pouco mais tarde por causa da realização dos jogos dos campeonatos estaduais. Espero por vocês. Abraço, tchau!